Paz e alegria a todos os irmãos queridos, que vamos hoje ter mais um estudo na nossa casa e para isso vamos fazer a nossa prece de início. Jesus querido, aqui estamos, Senhor, reunidos para mais um estudo em nossa casa, que possamos, Senhor, receber esses conteúdos, acalentando os nossos corações. Que nossos amigos espirituais abençoe a todos. Graças a Deus. E agora teremos mais um estudo com um dos nossos irmãos da nossa casa. Paz e alegria, irmãos. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso mês espírita em homenagem a Allan Kardec, que é todo esse mês de outubro, e vamos utilizar ao longo do nosso estudo alguns slides que vão nos ajudar nas nossas reflexões. E conforme nós podemos ver nesse slide inicial, o nosso tema para a nossa reflexão e estudo de hoje é aprendendo a viver com Jesus e Kardec. E que nós possamos, ao final do estudo, realizarmos realmente esse aprendizado com esses dois irmãos, companheiros nossos, tão queridos e que tanto têm nos ajudado ao longo da nossa jornada. E aí nós iniciamos com esse questionamento: qual o sentido da vida para você? E essa é uma reflexão muito importante, que nós a nos sentirmos perdidos na vida, como se estivéssemos em um labirinto, no meio de um labirinto, que é justamente o que mostra a figura, do slide que nós vimos. E ao longo do estudo nós vamos estar nos debruçando muito sobre essa questão do sentido da vida e certamente contando com o auxílio valioso de Jesus e de Allan Kardec. Prosseguindo, quando nós falamos de sentido da vida, nos vêm algumas questões à mente, como essa: parece que todo mundo é bem-sucedido. E será que é esse o sentido da vida? Alcançarmos o sucesso, a fama? Prosseguindo, parece que todo mundo fez fortunas sensacionais. Mas será que o sentido da vida seria esse, de ficar rico, de ter dinheiro, aliás, muito dinheiro, quanto mais melhor? Parece que ninguém fraqueja. Ou será que o sentido da vida é esse, o sentido de ser sempre forte? Mas onde buscar toda essa força? Parece que ninguém comete falhas. Será que o sentido da vida é nunca errar? Mas e se cometer algum erro, o que fazer? Como fica a situação? Ou ainda, parece que ninguém está fora do padrão de beleza ideal. Será que o sentido da vida é ter esse beleza? Mas afinal de contas, o que é ser belo verdadeiramente? Portanto, meus irmãos, nós vemos que a forma como se busca um sentido para a vida pode levar a cultivar ilusões e que serão prejudiciais ao ser. Daí a necessidade de estarmos sempre alerta
sempre atentos, sempre refletindo, porque às vezes, na busca desse sentido da vida, se envolve em situações ilusórias, mas aí depois, muitas vezes, vem uma realidade de vida totalmente diferente daquelas ilusões, uma realidade dura, difícil, muitas vezes uma realidade até sofrida, por assim dizer. E conforme vemos nesse próximo slide, dentro dessa realidade, nós vamos encontrar na vida moderna, muitas vezes, essas situações, dentre várias outras que poderíamos citar, são apenas algumas. A solidão, a depressão, considerada o mal do século, o consumismo, aquela necessidade de consumir mais e cada vez mais, o estresse, como muitas vezes uma consequência da vida agitada, corrida, que é essa vida moderna, os desvios sexuais que se manifestam das mais diversas formas, da questão da sexualidade, a questão das drogas, lembrando que quando falamos em drogas, nos referimos não apenas às drogas ilícitas e ilegais, mas também às drogas lícitas, legais e socialmente aceitas, como a questão do fumo, do álcool. Temos também a questão da violência, que muito afeta a vida das pessoas, gerando preocupação e que, infelizmente, está sempre aparecendo nos noticiários, seja telejornais, jornal escrito, na internet. Então, essas situações, elas acabam nos afetando, nos afligindo, de forma direta ou indireta, mesmo que não diretamente nos envolvamos em nenhuma delas, mas de forma indireta, através de outras pessoas do nosso conhecimento, que às vezes se envolvem nelas, ou de notícias que chegam ao nosso conhecimento. E aí, diante dessas situações tão complicadas que a vida moderna nos oferece, nós precisamos realmente tomarmos muito cuidado para que não venhamos a nos perder. Precisamos realmente ter um norte, um direcionamento, darmos um sentido real às nossas vidas. E quem nos ajuda nisso, quem vai nos ajudar nisso hoje é Jesus e Allan Kardec. Daí o nosso tema, como ilustrado pelo slide, aprendendo a viver com Jesus e Kardec. E aí nós trouxemos, para ajudar nas nossas reflexões, 2 casos. Nós vamos fazer um breve estudo de 2 casos, que são casos fictícios, queremos deixar claro, casos criados, inventados, mas que bem poderiam ser situações reais de vida e que servem para a nossa reflexão. E logo em seguida, após cada um desses casos, nós vamos buscar nos ensinamentos do Evangelho de Jesus e também na obra de Allan Kardec, esclarecimentos que vão nos ajudar para que possamos aprender a viver da melhor forma possível. Vamos ao primeiro caso, então. Jussara é uma mulher de 25 anos que só quer curtir a vida, não encontrando tempo para se dedicar a uma religião, até por pensar ser uma besteira.
Afinal, ela acredita que a vida é curta, então precisa ser aproveitada ao máximo. Assim, não perde uma balada nos finais de semana, gostando de ficar com diferentes homens, ter relações sexuais com alguns deles. Após algum tempo nesse estilo de vida, Jussara fica grávida, sem saber ao certo quem é o pai do bebê. Então, ela decide fazer um aborto, mas acaba desencarnando na clínica em consequência de uma hemorragia. Então, nós percebemos aí, nesse caso da nossa irmã Jussara, primeiro, uma preocupação excessiva e exclusiva com diversão. Se divertir, curtir. Sem medir consequências, sem se preocupar com limites. Temos também a desatenção com o aspecto da religiosidade, que infelizmente não é uma preocupação na vida de Jussara. Mas por outro lado, nós temos de forma bastante intensa, presente na vida dela, a questão da sensualidade, e que acaba levando a esse desregramento sexual que nós percebemos ali, em que ela acaba tendo diferentes parceiros sexuais, num envolvimento meramente físico, carnal, sem nenhum tipo de envolvimento emocional, afetivo, para curtir o momento, como popularmente se diz. Só que nós não podemos nos esquecer de que nós temos o nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolha, mas todas as nossas ações, elas vão ter forçosamente uma consequência que poderá ser positiva ou negativa, dependendo da atitude, dependendo daquilo que se faça. No caso de Jussara, um tanto equivocadas de vida que ela fez, e que nós vamos ver melhor, com Jesus e Kardec, mas tiveram como consequência, primeiro, uma gravidez indesejada, não planejada, não programada, e não apenas isso, mas indo além, chegando à prática do aborto, o aborto provocado, e indo mais além, levando a desencarnação dessa nossa irmã através de um processo hemorrágico. E isso nos gera uma série de reflexões e que nós vamos fazer melhor, primeiramente, através do ensinamento de Jesus. Vejamos o que encontramos no Evangelho de Jesus. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Então Jesus, ele é o caminho para a verdadeira vida. Ele conhece bem o caminho para Deus, que representa a perfeição, o caminho da perfeição, ainda que relativa para nós, porque absoluta só de Deus. E como é que Jesus conhece bem esse caminho, por já tê-lo trilhado, tanto que ele coloca no Evangelho lá de João, ninguém vem ao Pai senão por mim, vem, porque ele já estava com o Pai. Tanto que num outro
trecho do Evangelho nós temos Jesus dizendo: eu e o Pai somos um, ou somos um só. Mostrando a plena comunhão entre Jesus e Deus, não que sejam o mesmo ser, mas extremamente ligados, porque Jesus, como ser puro, perfeito, que é, já havia trilhado os caminhos de evolução, chegando à perfeição. E, portanto, como quem conhece bem um determinado caminho, serve de excelente guia. E não é à toa que na questão 625 do Livro dos Espíritos, nós temos Jesus apresentado como guia e modelo da humanidade, portanto, de cada um de nós, servindo como esse elo, essa ponte de conexão nossa para com Deus, nosso Pai Celestial. Mas nós temos uma outra colocação de Jesus, também nesse mesmo slide, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Então Jesus, ele é o divino farol a iluminar a nossa viagem pelo mar da vida, na busca da autoiluminação. Jesus, ele é esse guia seguro. Ele serve para nos mostrar onde está o verdadeiro caminho para Deus, para a evolução, para a perfeição. Como esse farol a iluminar um barco. E justamente como o farol faz com a embarcação, mostrando onde se encontram os obstáculos, os rochedos, as pedras, para que o barco não venha naufragar, Jesus, ele também, através das suas lições, nos alerta diante dos perigos que nós vamos encontrar no nosso caminho, no caminho da vida. As ilusões, o perigo dos falsos atalhos que aparentemente vão encurtar a caminhada, mas que muitas vezes vão nos levar para o precipício, para o despenhadeiro, ou seja, para a queda moral, e que nós precisamos realmente estarmos atentos. Mas o melhor, o mais interessante disso tudo é que Jesus, ele ilumina a nossa jornada, mas ao mesmo tempo nos fornece, através das suas lições, os recursos necessários para nós nos auto-iluminarmos. Não é à toa que ele nos convidou a fazermos brilhar a nossa luz diante dos homens, a acendermos essa luz interior que todos nós temos. Afinal, como diz Paulo de Tarso, nós somos filhos da luz e precisamos andar e agir como filhos da luz, como seres igualmente iluminados e luminosos, que assim somos. Mas nós temos ainda essa outra frase de Jesus nesse slide, quando ele diz: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Também no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Porque Jesus, ele nos traz vida plena, vida abundante, vida em todo o seu esplendor. E as lições luminosas do seu Evangelho, elas nos mostram justamente o verdadeiro sentido da vida, tendo como base o amor. Afinal, nós temos como uma das principais lições de Jesus o amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo como a nós mesmos. E nós percebemos, através do caso que nós vimos, que infelizmente talvez tenha faltado a nossa irmã Jussara, esse personagem fictício, esse conhecimento.
essa ideia do verdadeiro sentido da vida, do que é o amor verdadeiro no sentido profundo, como nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele item A Lei de Amor, em que nós temos algumas mensagens belíssimas mostrando esse amor pleno, verdadeiro, e o quanto ainda muitas vezes estamos distantes disso, mas estamos aqui para perseguir esse objetivo, para vivenciarmos esse amor de uma maneira cada vez maior, mais abrangente. E nós queremos trazer ainda, no slide seguinte, mais uma lição de Jesus relacionada com essa situação que a gente está analisando. Agora no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14, quando Jesus nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é apertado o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que a encontram. Portanto, meus irmãos, é o alerta de Jesus para todos nós que devemos ter com a porta larga das facilidades e ilusões da vida e que podem provocar sérios prejuízos, não apenas prejuízos físicos, mas também prejuízos morais e espirituais, como foi o caso da Jussara, que vimos agora há pouco. E dentro desses prejuízos, dessas consequências negativas da porta larga, o risco da criatura perder-se de si, afastando-se cada vez mais da sua essência. Lembrando que a nossa essência, como veremos melhor mais adiante, é espiritual. Somos espíritos imortais. E, portanto, Jesus nos convida a trilharmos o caminho estreito da vida, passando pela porta pequena da vida. Pois apesar da dificuldade que é passar por esse caminho estreito, por essa porta tão pequenininha, mas ao atravessarmos essa porta, seremos transportados, levados para um lugar belíssimo. Imaginemos um lugar belo, com um jardim florido, com a natureza exuberante, apenas como uma simbologia, como uma metáfora, como uma imagem, para nós entendermos, porque esse caminho estreito, essa porta pequena da vida, podem simbolizar a evolução, o processo evolutivo, em que é um processo individual, porque a caminhada da evolução ela é individual, assim como para passar por essa porta estreita aí da vida tem que ser um de cada vez, porque ela é muito pequena, muito estreita. A evolução também é uma caminhada individual. Claro que nós podemos e devemos auxiliar uns aos outros, estimular uns aos outros no processo evolutivo, mas ninguém pode evoluir por ninguém. Cada um evolui na medida do seu desejo, da sua vontade de progredir, de melhorar, através do seu esforço próprio individual. Porque de nada adianta alguém querer me mostrar que eu preciso melhorar num determinado aspecto se eu assim não quiser. Por isso, é um processo de cada um e que exige esforço, esse esforço também individual, mas que por outro lado é muito gratificante, porque quanto mais nós vamos evoluindo, a nossa visão da vida vai se ampliando e nós vamos tendo condições de aproveitarmos a vida de uma maneira cada vez melhor, que nós talvez hoje não consigamos sequer
vislumbrar, termos uma noção exata, mas que no nosso processo evolutivo chegaremos lá. E aí, nós vamos agora, nos slides seguintes, aprendermos com Kardec, através da obra de Allan Kardec. E nós vamos trazer, então, questões do Livro dos Espíritos, que vão reforçar e ampliar o que nós conversamos até agora. A questão 132 do Livro dos Espíritos é clássica e Kardec pergunta o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos superiores respondem e esclarecem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim, quer dizer, a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes, ou seja, adversidades da existência corporal. Então fica claro por essa colocação no Livro dos Espíritos de que o verdadeiro sentido da vida é o sentido de progresso. Progresso que se realiza através de diferentes situações de vida, sejam essas provas, expiações ou missões. Lembrando que a prova, ela é uma situação escolhida pelo espírito para testar a aquisição de certos valores, como a honestidade, a paciência, a bondade e tantos outros. Já a expiação, ela é imposta por ser uma consequência de erros, equívocos cometidos em existências passadas, em existências anteriores. Mas que também serve, a expiação também serve como uma prova, também serve para testar o espírito nos seus valores morais. E a missão é alguma tarefa que o espírito tem a realizar e que também colabora para o seu progresso. E essas missões, elas vão variar muito de acordo com o grau evolutivo do espírito, podendo ser missões de grande dimensão, importância, como a missão de Jesus ao vir à Terra, trazendo o seu evangelho, a sua mensagem de amor, de libertação, ou sendo uma tarefa simples, alguns espíritos que reencarnam tão somente com a missão única e exclusiva de se melhorarem. É a sua tarefa, é o que lhes cabe. Então, cada um com a sua missão, com as suas tarefas. Nós temos ainda, nesse slide, a questão 166 do Livro dos Espíritos, quando Kardec ele pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, ou seja, de aperfeiçoar-se? E os Espíritos esclarecem: sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, nós estamos reencarnados, retornamos à vida material para evoluirmos rumo à perfeição, ainda que relativa, como dissemos. Perfeição absoluta, só a de Deus. E, portanto, meus irmãos, precisamos entender que não estamos na Terra a passeio, conforme a nossa irmã Jussara talvez pensasse, mas sim para aproveitarmos todas as oportunidades que nos são ofertadas de aprendizado, crescimento, não apenas material, intelectual, mas também crescimento moral. E voltando um pouco nesse mesmo slide, na questão 132, quando os espíritos dizem a Kardec que o espírito precisa passar e enfrentar as adversidades da vida corporal, da vida física, essas adversidades precisam ser enfrentadas com coragem, ânimo, fé, resignação. E
Na continuidade da resposta da questão 132, os espíritos informam, esclarecem que a encarnação, a vida material, ela tem uma outra finalidade igualmente importante, que é a de fazer com que o espírito encarnado possa cooperar com Deus na sua obra. Olha que coisa maravilhosa, porque nós precisamos entender que Deus cria criaturas através das próprias criaturas. Ele nos utiliza como instrumentos da sua ação providencial. Então, muitas vezes, quando nós, por exemplo, praticamos o bem, fazemos a caridade, auxiliando o irmão de jornada, nós estamos agindo a serviço de Deus. Muitas vezes sem nos darmos conta disso. Deus, muitas vezes, nos estimula a auxiliarmos uns aos outros, para que Ele possa, através de nós, olha a nossa responsabilidade. E nós temos ainda um outro slide com mais duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 167, Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, meus irmãos, nós percebemos que a reencarnação ela é a prova não apenas da justiça, mas também da misericórdia de Deus para conosco, para com todos nós que somos seus filhos tão amados, porque representa uma nova oportunidade, a oportunidade de recomeçar de onde parou, de refazer aquilo que foi desfeito ou mal feito, de corrigir equívocos do passado e de se melhorar nesse processo. É uma oportunidade bendita que Deus nos concede e que precisa ser bem aproveitada, porque afinal de contas, ao desencarnarmos, não sabemos dali a quanto tempo iremos reencarnar novamente. Pode ser que leve muito tempo. Então, precisamos aproveitar enquanto estamos aqui, revestidos de um corpo físico. E, infelizmente, faltou à personagem Jussara essa visão mais ampla da vida que o Espiritismo nos oferece, nos proporciona, nos oportuniza. E, finalmente, na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os Espíritos são categóricos: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Ou seja, meus irmãos, Deus é o Senhor da vida. Ele nos concede a dádiva da vida e, portanto, somente Ele tem o direito de dispor da nossa vida ou da vida de qualquer um e de tirá-la no momento em que Ele considerar oportuno. Portanto, na visão espírita, nós precisamos entender que o aborto provocado, ele é um ato contrário às leis divinas, a não ser no caso em que a vida da mãe, da gestante, corre perigo, corre risco. É a única exceção, porque aí os espíritos colocam, inclusive no próprio Livro dos Espíritos, conforme nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos, lá mesmo numa outra questão, os espíritos esclarecem que nesse caso, quando há necessidade de se fazer uma escolha entre salvar o feto e salvar a mãe, que se dê preferência à mãe, cuja reencarnação já está completamente consolidada e efetivada.
o que não significa que ali, aquele feto, não existe uma vida, porque já há um espírito ali ligado àquele corpo que está se desenvolvendo no útero materno. E nós precisamos ter em mente que, além das consequências físicas, como nós vimos, na desencarnação de Jussara por hemorragia, o aborto ele também pode gerar consequências psicológicas, emocionais e espirituais, além de consequências morais também. Então fica o alerta para todos nós. E o outro caso que nós trazemos é esse aí. Nélio é um homem de 38 anos que não acredita em Deus, dizendo ser apenas uma invenção dos religiosos. Ele é uma pessoa de difícil convivência, tanto na família quanto no trabalho. Não possui amigos, sentindo-se bastante solitário. Apesar de ter um bom emprego, ele sente um imenso vazio em sua vida, tentando preenchê-lo com coisas materiais: bicicleta, carro, moto, tablet, celular, roupas de marca, perfumes, etc., sem obter nenhum resultado satisfatório. Por isso, Nélio acaba se envolvendo com drogas numa tentativa de aliviar as suas angústias. Mas, com o passar do tempo, ele se torna dependente químico, necessitando de doses cada vez maiores da droga, até que um dia ele tem uma overdose e entra em coma. Então, meus irmãos, analisando esse caso aí fictício do Nélio, desse personagem, nós vemos de cara o ateísmo, a falta de fé em Deus, e que tem sido uma realidade que nós temos percebido na nossa sociedade, sobretudo na juventude, e que tantas consequências nocivas, danosas traz. Nós vemos também a dificuldade de conviver com os outros, levando à solidão. Também a questão de ter o sucesso material, mas ao mesmo tempo um vazio existencial, um vazio interior. E associado a isso, o consumismo, o apego a coisas materiais, o materialismo, como sendo uma tentativa inútil de preencher esse vazio existencial. E justamente por ser inútil, vem a questão do envolvimento com drogas para aliviar essa angústia, esse desconforto interior. Ele acaba sendo levado a um processo de dependência química e que, num dado momento de uma overdose, de uma dose excessiva da droga, ele acaba entrando em estado de coma. Vamos buscar em Jesus e depois em Kardec alguns esclarecimentos para nos ajudarem a elucidar a questão. No Evangelho de Jesus, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus nos diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Infelizmente, meus irmãos, na vida há pessoas como esse personagem Nélio, que nós poderíamos dizer que seriam verdadeiros vivos mortos. Estão vivos, porque estão encarnados, mas estão mortos para o verdadeiro sentido da vida, para os valores legítimos a serem adquiridos durante a vida. Então, seriam vivos mortos. Mas Jesus, nesse trecho do Evangelho de João, ele nos convida a renascermos de dentro de nós mesmos,
para vivermos com Ele uma vida nova, uma vida plena, uma vida verdadeira. E nós temos ainda essa outra colocação também no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Portanto, irmãos, os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, como Ele mesmo nos mostra, nos fornece um alimento espiritual que cada um de nós necessita. Alimento esse que vem a saciar a nossa fome de conhecimento libertador. Libertador dos vícios, das paixões, dos maus hábitos, enfim, de todas as nossas mazelas morais. Afinal, Ele mesmo disse numa outra situação: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ao mesmo tempo, o Evangelho é alimento que sacia a nossa sede, sede de paz, sede de amor, sede de fé, porque como nos diz a nossa irmã Maria Elza Tiscati em uma de suas belas músicas, é preciso crer, mas que nunca é preciso crer. Mas nós temos ainda um outro ensinamento de Jesus, porque nós precisamos entender que Nélio, ele não compreendia que as coisas materiais exteriores, elas não conseguem preencher, satisfazer as nossas necessidades internas, que são necessidades da alma, do ser em si. E olha o que Jesus coloca no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Um alerta para nós do cuidado que devemos ter com o materialismo, que se manifesta das mais diversas formas, inclusive, como nós vimos no caso de Nélio, através do consumismo, do apego a coisas materiais, e que nos escraviza e prejudica o nosso processo evolutivo, porque dentro do nosso processo evolutivo está a questão do desprendimento dos bens materiais. Afinal de contas, nós somos espíritos imortais, nossa essência espiritual. E isso nos cabe, nos faz levar a uma reflexão. O que valorizamos? Quais são as nossas prioridades de vida? Será que são os bens materiais, como no caso de Nélio, que nós vimos? Porque ao termos consciência da nossa natureza, da nossa essência espiritual, de que somos espíritos imortais, junto com isso vem a necessidade, a importância de adquirirmos durante a vida material bens espirituais, valores morais que são duradouros, que são permanentes, e é o que nós vamos levar conosco ao desencarnarmos para a vida espiritual, porque os bens materiais é que ficarão, e o que restará, o que sobrará, precisamos refletir. Apenas aquilo que foi aquisição nossa enquanto espírito, patrimônio nosso, as nossas riquezas morais que nós precisamos ir adquirindo ao longo da vida. E
temos o ensinamento com Kardec, novamente o Livro dos Espíritos, na questão 703, quando ele pergunta: com que fim, com que finalidade outorgou, concedeu Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E os Espíritos esclarecem: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios, quer dizer, dos planos da providência. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então a vida é o bem precioso concedido por Deus e que precisa ser valorizado e preservado como oportunidade de progresso, como nós vimos. E daí nós temos recebido de Deus esse instinto de conservação, que faz com que, por exemplo, numa situação de perigo, de risco, de morte, desencarnação, por exemplo, nós sejamos levados a enfrentarmos aquele perigo com coragem, destemor, ou a fugirmos daquele perigo, mas a termos algum tipo de reação. É o instinto de conservação que faz isso. E voltando ao caso de Nélio, com o uso de drogas, é uma forma de autodestruição, contrariando justamente a lei de conservação, que é uma lei divina, é uma das leis morais que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. E a questão 704, Kardec pergunta: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou, possibilitou em todos os tempos os meios de o conseguir? Respondem os Espíritos: certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo, quer dizer, o desnecessário, nunca o é. Então Deus ele oferece ao homem os meios de sobreviver com o necessário. O problema é que o homem abusa disso, fazendo das coisas supérfluas, desnecessárias, uma necessidade. Na verdade, uma falsa necessidade, o que gera uma série de transtornos na nossa vida. Então, mais uma vez, o cuidado com o apego aos bens materiais. Nós precisamos deixar de dar tanto valor ao ter, à posse, e valorizarmos mais o ser, a essência. E, finalmente, Kardec ainda nos ensina com essas outras duas questões do Livro dos Espíritos, a 766 e a 768, quando ele pergunta aos Espíritos: a vida social está em minha natureza? E os Espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E na questão 768, Kardec pergunta: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E os Espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insulado, isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, no isolamento, ele se embrutece, estiola e se enfraquece. E tem uma nota, um comentário de Kardec, quando Kardec diz: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados, ou seja, isolados. Nélio
é um solitário, mas o homem, ele é um ser social, criado por Deus para viver em sociedade, tanto que possui diversos recursos naturais para se comunicar e para se relacionar com os outros. A vida em sociedade, meus irmãos, ela é necessária, como nós vimos no Livro dos Espíritos, para o progresso humano, através da troca de ideias, de experiências, de conhecimentos. As pessoas, elas necessitam umas das outras, até mesmo por uma questão de sobrevivência. Mas, infelizmente, Nélio não sabia que o homem solidário nunca será solitário. Portanto, que sejamos solidários para não amargarmos a solidão. E nós vamos encerrar o nosso trabalho trazendo uma mensagem que vai ficar para a nossa reflexão. Ela é do site Momento Espírita, intitulada Construtores da Vida. Por mais que gostemos da vida no corpo físico, um dia todos morreremos, isto é fato. Morrem os pobres e morrem os ricos. Foi assim que um dia aquele homem, que detinha poder e muitas posses, foi habitar o além. Foi recebido pelo benfeitor, encarregado de conduzi-lo à sua nova residência. Caminhavam calmamente por um lugar pitoresco, com ruas calmas, um gramado extenso e grande variedade de árvores e jardins. Ao passarem por uma das casas, o benfeitor mostrou-a ao homem e lhe disse: observe, aquela é a casa da sua cozinheira, mas ela ainda não morreu, respondeu o homem. Sem dar nenhuma resposta, andaram por mais algum tempo e o orientador mostrou outra casinha graciosa e disse: essa é a casa do seu jardineiro. Ambas eram casas muito agradáveis, simples, mas aconchegantes, jardins com flores silvestres e pássaros voando e cantando por entre as borboletas que pousavam de flor em flor. Discretos regatos com águas cantantes e cristalinas cortavam os gramados verdes. O homem estava muito animado, pois se seus empregados teriam moradias tão agradáveis, o que não estaria reservado a ele, um homem rico e poderoso? Caminharam por mais algum tempo, quando o benfeitor parou diante de um barraco, localizado numa área menos clara e quase sem nenhum encanto. Com um gesto gentil, indicou ao homem sua nova residência. O homem teve um sobressalto. Indignado, perguntou ao orientador: como posso eu, um homem rico e possuidor de muitos bens, morar agora nesse barraco caindo aos pedaços? Sem dúvida deve ser uma brincadeira. Infelizmente não é, meu filho, falou amavelmente o benfeitor e acrescentou: todas as construções são feitas com os materiais que vocês nos enviam diariamente enquanto estão na terra. São materiais invisíveis aos olhos físicos, mas firmes o bastante para construir um recanto sólido aqui no mundo espiritual. Cada gesto nobre, cada boa ação, cada trabalho realizado com honestidade e desinteresse são matérias-primas importantes aplicadas nos tesouros verdadeiros deste lado da vida. Mas como saber disso se ninguém me avisou enquanto estava na terra? Objetou infortunado. Ora, meu filho, talvez você tenha esquecido, mas há mais de 2 milênios se ouve falar de um homem chamado Jesus, que orientou muito bem sobre essa questão, recomendando que se construíssem tesouros no céu, onde nem a traça come, nem os ladrões roubam. Pensativo e sem argumentos, o homem adentrou seu mísero barraco, em busca de um mínimo conforto para sua alma inquieta. Pense nisso. Nossos maiores tesouros são as virtudes.
A compaixão, a fraternidade, a solidariedade, a ternura, o afeto são elementos importantes na construção da beleza e da harmonia. A honestidade, a dignidade, a humildade, a indulgência e a justiça são virtudes essenciais para construções sólidas e indestrutíveis. Assim sendo, vale a pena investir nesses tesouros desde hoje, pois a imortalidade não é uma proposta para ser pensada depois da morte, é uma realidade para ser vivida hoje. Pense nisso, mas pense agora. Assim sendo, meus irmãos, com essa reflexão em nossas mentes, elevemos o pensamento a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estudo, reflexão, de aprendizado importante para o nosso dia a dia. E que o Senhor possa estar conosco, nos amparando e nos sustentando em nossa jornada no caminho do bem, do amor e da paz, rumo à perfeição e à felicidade verdadeira. Graças a Ti, Senhor. A paz que há tempos não estava em mim já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto. Tanto hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir